Eu, como cirurgião plástico, partilho da ideia que a cirurgia plástica tem que ser algo que você ganhe um retorno a uma idade que você gostava, uns 10 anos atrás, e não te transforme em uma nova pessoa. Olá, pessoal. Está no ar mais um Suncast, o podcast oficial da Sam Surgery. E antes de mais nada, eu queria só pedir para você que está me vendo, me ouvindo, por favor, curte esse episódio. Se estiver no YouTube, deixa o seu like, segue, compartilha. Se você estiver no Spotify, deixa o seu like também, curte, porque ajuda que a gente leve esse conteúdo para mais pessoas. Tá bom? Por gentileza. E hoje nós temos um convidado muito especial. Na verdade, é uma honra estar aqui diante dele, ter esse tempo de mesa, de qualidade, de conversa sobre vida, sobre cirurgia. E eu tenho certeza que vai ser um papo muito enriquecedor. E sem mais delongas, né? Quem é o nosso convidado é o Dr. Sancler. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao Suncast. Muito obrigado, antes de tudo, por esse convite. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para a gente trazer informações, esclarecer dúvidas para os nossos pacientes. Percebo que você, assim como eu, quer deixar seu paciente informado, né? É uma parte importante do cirurgião, manter seu paciente informado, além do acompanhamento todo, né? Então, esse momento aqui é um momento muito especial. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Ô, meu amigo, a gente que agradece a honra da sua presença. Falou uma coisa interessante, né? Eu nos vejo como entusiastas da cirurgia. E entusiastas da cirurgia de alto nível, né? De alta performance, de excelência, de humanização. E isso que tu falou é tudo. A informação, ou o paciente realmente bem informado do pré, do trans, do pós-operatório, faz com que o escopo, o global da cirurgia em si, seja completamente diferente. Né? Com certeza. Essa informação é tudo, né? Com certeza. Até para ele se engajar no próprio tratamento que ele vai realizar, né? Perfeito. Se ele sabe de cada etapa, ele não é pego de surpresa. Então, ele consegue lidar um pouco mais com as situações e cuidar mais do pós-operatório. Perfeito. Até intercorrências pós-operatórias ou algumas coisas ruins que aconteçam, às vezes é por falha na comunicação, né? O cirurgião entende que falou, ou acha que falou, o paciente acha que entendeu e as coisas não são assim. Perfeito. Exatamente. Mas antes de mais nada, né? Antes da gente se aprofundar aí na cirurgia em si, eu queria saber uma pergunta que eu gosto de fazer aqui no podcast, Sancler. Quem é o Sancler, né? Ou, assim, a gente fala doutor Sancler, mas talvez aí tira o doutor. Quem é o Sancler? Olha, o Sancler é uma pessoa totalmente família, amigos. Eu gosto de estar sempre com pessoas que tiveram formação comigo também, claro, mas sempre no âmbito familiar. E isso foi também um dos motivos principais que resultou no meu retorno recente de São Paulo para São Luís. É a proximidade de pessoas próximas que te motivam, etc. Então, resumidamente, eu sou uma pessoa, para quem me conhece, muito família. Então, eu gosto de estar junto dos meus. Legal, legal. Então, tu falou esse retorno, então, para quem está nos ouvindo, recentemente o Dr. Sancler, de vez agora, né, retornou ao Maranhão. Então, os atendimentos eram divididos entre São Paulo e São Luís do Maranhão. Hoje está sendo estabelecida essa base aqui, né? E me tira uma dúvida, tu és natural daqui, do Maranhão, de São Luís? Eu sou natural do Maranhão, sou de Codó do Maranhão, nasci lá. Minha família toda é de Codó do Maranhão, família de pai, de mãe. Com 6, 7 anos, viemos para São Luís, onde eu tive toda a minha formação na escola. Estudei primeiro num colégio chamado Girassol, não sei se talvez quem esteja ouvindo conheça, que ele ficava ali atrás do Selma. Depois desse colégio ele foi comprado pelo Batista, né? Que é um colégio evangélico, muito comum aqui, muito conhecido aqui em São Luís. Então, onde eu fiz o ensino médio. Passei 2 anos no cursinho, estudando, não consegui passar de primeira em medicina, para assim depois, com a bênção de Deus, chegou. É tudo questão de momentos da vida, né?
Então, às vezes a gente tá ansioso, querendo buscar aquela coisa de cara, mas tudo tem olha, é agora, filho, que chegou a tua hora. Então, eu levei de 2 anos para passar em medicina e aí consegui ingressar na UFMA. As coisas têm um tempo certo, né? Eclesiastes falando aqui, que é o tempo certo estabelecido por Deus para todas as coisas, né? Então, eu creio que tudo tem seu tempo. Me fala uma coisa, a decisão pela medicina, né? Antes da gente entrar na cirurgia plástica, né? Foi no ensino médio? Tu já tinha esse desejo de ser médico? Como é que foi isso para ti? É uma ótima pergunta, né? Que todo mundo me faz. Na verdade, eu escolhi primeiro a cirurgia plástica. Isso não é mentira, não é papo de conversa. Que legal! Isso é muito legal. Mas né, quando eu estava com uns 11, 12 anos, já tinha aquela ideia, né? Tô com dúvida aqui o que eu vou buscar. E naquele momento estava muito badalado aqueles programas de estética, de cirurgião plástico, né? Todo mundo assistia. Tipo o que a gente fala hoje do Dr. Isso, aquelas coisas que banalizavam a cirurgia plástica, o meu conceito de hoje como cirurgião plástico. Então aquilo me atraiu a atenção, em especial, no quanto a pessoa mudava a fisionomia dela, não por conta da cirurgia plástica em si, mas por conta do que a cirurgia causava no bem-estar dela, né? Uma paciente que, por vezes, estava anos sem conseguir usar uma roupa que ela gostava, tinha vergonha de ter uma relação com o marido, ou coisas simples da vida mesmo, de realizar uma atividade física, porque tinha vergonha do excesso de volume dos seus seios. E logo após, poucos dias da cirurgia, ela já percebia uma diferença no corpo dela, que parece que tinha uma mudança de aura. Então ela transformava em outra pessoa, uma pessoa positiva, uma pessoa mais leve. Então aquele sentimento me atraiu. O nosso cirurgião plástico, ele realmente transforma as vidas das pessoas, né? Essa frase está na minha cabeça. Exatamente. Está falando sobre transformar vidas. Exatamente. E aí eu me encantei pela cirurgia plástica, com 11 para 12 anos, e comecei então a ler cada vez mais sobre cirurgia estética, primeiramente. Já na faculdade de medicina, já tinha certeza que eu queria ser cirurgião plástico, né? Já na faculdade de medicina a gente é exposto... Desculpa, então, primeiro tu falou... É isso que eu entendi, né? Tu olhou e eu quero ser cirurgião plástico. Cirurgião plástico. O que tem que fazer para ser cirurgião plástico? Tem que fazer medicina? Então tô dentro. Para depois entender que eu precisava ser médico. Exatamente isso. Então, coisa de criança, né? Pensava que cirurgião plástico era um mundo à parte. Não, primeiro eu tenho que fazer medicina, né? É aí que eu entendi que tem toda essa caminhada aí que levou 11, 12 anos. E aí a medicina para ti, então teve um sabor diferente, assim, tu já sabia o que queria durante toda a medicina. Exatamente. É muito comum, para quem não sabe, quando ingressamos na faculdade de medicina, primeiramente a gente é exposto a todas as áreas da medicina, né? Que é o correto, para você ter uma noção básica do corpo humano como um todo. Então, a maioria dos estudantes de medicina, eles entram com a cabeça apenas de ser médico e não com aquela área em específico, né? E ao longo da sua caminhada, ele vai se identificando por uma rotina em si e vai seguir naquele trajeto. Te digo que no começo até senti um pouco balançado por algumas outras áreas cirúrgicas também, mas a cirurgia plástica nunca saiu da minha cabeça. E na medicina em si, a gente teve um estágio de cirurgia reparadora no Aldenor Abelo, né, que é o Hospital Referência de Câncer aqui no Maranhão, em particular de cirurgias de reconstrução de mama. E aí que eu conheci realmente o poder da cirurgia plástica, né, de resgatar vidas, né, nem de autoestima que a gente fala, de resgatar vidas mesmo. Uau. Que o seio feminino ele representa muita coisa para a mulher, né? Representa uma simbologia feminina, né? Então, quando a gente consegue restaurar anatomicamente aquela região, a gente devolve a vida para a mulher, não tenho dúvida nenhuma disso. Então, aí foi só certeza atrás de certeza. Que bacana. E aí, então, tu fez medicina na Universidade Federal do Maranhão, né? Eu tenho aqui. E a gente vai chegar aí na parte da residência, né? Eu já descobri que é uma decisão pessoal já de vida, então... E aí tu fizeste residência primeiro em cirurgia geral, no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, e lá mesmo fez residência médica em cirurgia plástica, então residência de cirurgia plástica mesmo, né? No mesmo hospital, né? Servidor Público do Estado de São Paulo. Então, eu vi algum vídeo teu que falava que
E fora isso, eu tenho aqui também que tu és hoje membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Eu vi um vídeo que tu falava sobre grandes cirurgiões, né? Plásticos que passaram por esse serviço, os contatos que tu teve lá e tal. E eu queria saber como que foi a escolha dessa residência, como foi para ti essa aprovação e tudo que envolveu a ida para lá, né? Exatamente. Primeiro de tudo, ao terminar a faculdade, aqueles momentos finais, cada estudante ele vai escolher aonde, teoricamente, ele vai se dedicar para passar para a prova, né? O IANSP, que é o Instituto de Assistência ao Servidor Público de São Paulo, que é o Hospital do Servidor, é um hospital muito antigo em São Paulo, referência em cirurgias oncológicas, em cirurgias reparadoras e grandes queimados. Por muitos anos existia um grande centro de queimado vinculado ao SUS. E nesse hospital em particular convivem, né, grandes cirurgiões plásticos focados nessa área, tanto estética quanto na parte reparadora. E tive a oportunidade de conversar com alguns colegas que já estavam vivendo a residência nesse hospital. Me identifiquei muito com a filosofia da instituição e prestei prova para lá. Claro que não foi só para lá, prestei para outras residências, inclusive tive a felicidade de ser aprovado em 2 residências, uma em São Paulo capital também e outra no interior de São Paulo, que é a de São José do Rio Preto. Depois fui chamado, felizmente. Mas optei por ficar no IANSP pelos renomes dos cirurgiões que lá habitavam, né? E todo cirurgião, ele precisa de grandes mestres, né? É uma coisa que é repassada, aquela coisa mesmo de aprendiz, de mestre e aprendiz. Então, conhecendo bem quem já trabalhava lá, eu não tive dúvida nenhuma e fui logo para esse hospital. Graças a Deus consegui passar de primeira. E por lá fui feliz por 5 anos. Como é que foi a residência? Olha, te digo que no primeiro ano foi aquela coisa que foi um impacto na minha vida, né? Muito novo, saí do Maranhão, fui morar sozinho pela primeira vez, num hospital que é referência para o estado todo, na qual por vezes eu tive que passar 3 dias direto no hospital trabalhando. Então é aquela coisa que abala um pouco o psicológico de um jovem, né? Mas que ao mesmo tempo foi essencial para a minha formação. Porque eu acho que você sabe muito bem, seu cirurgião, o cirurgião ele precisa ter um treinamento mental também para suportar os estresses que a gente convive na nossa profissão, né? E assim a gente não ter nenhuma negligência diga-se assim, de atendimento para o nosso paciente. A nossa rotina é muito puxada, urgências, além da parte diretiva. Tudo isso vai sendo parte da tua formação, né? Então é essencial. Quem está vivendo aquele primeiro momento acha exagero, mas hoje eu percebo que foi fundamental e faz parte da minha história, né? Perfeito. Que bacana. Então foram quantos anos de residência? Foram 5 anos de residência. Porque tem a cirurgia geral, né? Isso, 2 anos de cirurgia geral. Hoje, atualmente, são 3 anos, né? Aumentaram mais 1 ano. E 3 anos de cirurgia plástica. Perfeito. Na tua fala, tu usou um termo cirurgia reparadora, né? Uhum. Nós temos ouvintes, pacientes, alunos de graduação, tanto de odonto quanto medicina, e profissionais, né? Que nos acompanham. O que é a cirurgia reparadora dentro da cirurgia plástica? A cirurgia reparadora, ela engloba todos os campos que eu vou reabilitar qualquer parte do corpo do paciente. Seja um paciente queimado, que precisa de uma reconstrução local, de uma liberação de uma cicatriz que retraiu, que impede o movimento amplo daquele membro, ou um paciente que foi submetido a uma cirurgia oncológica. Por exemplo, existem pacientes que têm algum tipo de tumor, que o cirurgião oncológico, que é o nosso colega, ele precisa retirar grande parte do corpo desse paciente. Então precisa ter um profissional que reconstrua da melhor forma aquela região, que permita que ele consiga prosseguir com a sua rotina próximo do habitual. A cirurgia plástica surgiu daí. É isso que eu ia te perguntar. É sabido, e a gente falava nos bastidores, que a cirurgia plástica, na verdade, ela não nasceu por estética, ou por fazer algo, uma mudança já estética, né? Ela iniciou pela parte reparadora. E aí uma pergunta minha, eu sou leigo no assunto.
talvez pelo sucesso das reparações, se observou assim, então em caso X, será que não fica melhor também? Foi nesse caminho? Como que foi que surgiu a plástica? Veio da cirurgia geral, né? Exatamente. Saudoso Ivo Pitangui, professor, que é o referência mundial, né? Em todas as técnicas que a gente escuta falar, que a gente parece ser novidade, eu partilho muito da ideia do meu regente da residência, que hoje dificilmente você cria totalmente uma técnica, né? Você aperfeiçoa algumas etapas dessa técnica. E naquele momento, a base da cirurgia plástica, que não existia ainda esse nome de cirurgião plástico, era a cirurgia reparadora, né? Nos queimados, nos pacientes traumatizados, nos pacientes com algum problema médico, como sífilis na década de 1920, por aí, que tinha muitas mulheres que sofriam com amputação nasal por conta de sífilis avançado, que precisava de alguma forma, de alguma solução para reconstruir aquela região e tirar tantos estigmas do paciente, para que ele consiga retornar para a sociedade, diga-se assim, né? No Brasil, em particular, teve um evento muito conhecido, no ano de 1961, que foi um grande incêndio no Gran Circo norte-americano, no Rio de Janeiro, onde morreram 500 pessoas nesse acidente. Pois é, para você ter uma ideia. E todos os pacientes que sobreviveram, né, que precisavam de cuidados emergenciais, foram transferidos para a Santa Casa. Por felicidade, era sob a tutela dos médicos cirurgiões, era o Dr. Ivo Pitangui, né? E esse trabalho que ele realizou nesses sobreviventes foi também plataforma para o nome dele ser difundido no mundo como um todo, né? Imagina o tanto de retalho, de coisa que ele teve que inovar. Não tinha base. Hoje é fácil, né? A pessoa olha o YouTube e praticamente consegue entender a cirurgia. Mas imagina você partir do zero. Você não sabe de onde aquilo está vindo, de onde que aquilo ali vai. Então, você está numa sala escura. Foi obrigado, né? a inovar. Obrigado a inovar. Fazer alternativas. Exatamente. Hoje é muito fácil para mim fazer uma mastopexia sabendo onde eu posso fazer, onde que eu posso cortar. Como, onde. Mas aí foi o início da cirurgia plástica e hoje ainda representa grande parte da rotina do cirurgião plástico, né? Essa parte reparadora. Perfeito. Então surgiu daí. A sua área de atuação, ela engloba, né, como cirurgião plástico, principalmente para os pacientes. Uhum. Nós estamos no podcast da Sam, então sim. Foca-se muito na face, né? Sim. Mas até para quem não sabe, nossos ouvintes, Sancler é Sam Surgery hoje. Então é como se também a Sam passa a descer do pescoço ali e ter também como consultar ou falar sobre outras áreas. Então, sua área de atuação não se limita ao rosto, né? Ela é o corpo todo? Exatamente. Eu tenho atuação em cirurgias da mama, cirurgias da melhora do contorno corporal, aí entra a lipoaspiração, abdominoplastia. Mas no meu último ano, no ano passado em particular, além da formação que eu tive de 5 anos, eu aprofundei bastante na cirurgia facial, né? Que é a cirurgia da rinoplastia, e a cirurgia do rejuvenescimento facial. E dentro dessa cirurgia, além do famoso facelift, tem também o tratamento do pescoço, que incomoda muito as pacientes, que cria um estigma, que por vezes impede essa paciente de usar uma roupa tão decotada, excesso de pele no pescoço, excesso de pele na pálpebra, sobrancelha, fronte, etc. Então, é uma área que eu aprofundei bastante nos últimos anos da minha formação. Perfeito. Isso foi um fellow? Eu li em algum lugar que eu tinha feito um fellow. Eu fiz alguns cursos de rinoplastia, acompanhei por algum tempo também rinoplastas, que vão desde cirurgião plástico ao otorrinos. Então, nesse último ano, eu considero como fellow, realmente, porque aprofundei bastante. Perfeito. Inclusive, para outros estados, eu tive a oportunidade de acompanhar. Nesse escopo de tratamentos que envolvem a face, lift facial, rinoplastia, cervicoplastia, e as cirurgias do corpo em si, né? Que envolvem a mama, o abdômen. Ou melhor, perguntando, de todos os procedimentos em si, o que tu mais faz? Assim, vou elencar. Alisson, o que eu mais faço hoje, o que eu mais gosto de fazer, como se perguntasse para mim, eu falaria ortognática, artroscopia da TM, cirurgia oral menor, implantes, é o que eu mais costumo trabalhar.
Na tua área, devolvendo uma pergunta como se tivesse feito. Sem dúvida nenhuma, facelift e rinoplastia. São as cirurgias que nos últimos 2 anos, em particular, eu mais fiz. Mais fácil. Isso. E fora essas, mantém também o trabalho voltado, por Sim. exemplo, para silicone, abdominoplastia, esse tipo de coisa, né? Exatamente. Bastante procura por mastopexia, que é a cirurgia do reposicionamento das mamas. Pode ser feito com ou sem silicone, depende muito do objetivo de resultado da paciente, das suas condições estruturais. E o tratamento de flacidez corporal, que aí vão desde o uso de laser até a abdominoplastia, que é retirada da pele. Perfeito. Então, tu falaste, o que tu mais faz? Seria rino e... O facelift e a rinoplastia, né, que é a cirurgia do nariz. Perfeito. Trazendo aí, então, para os pacientes, o que é o facelift? E muito falado, me desculpe se eu estiver falando errado, a hitidectomia, né? Hitidoplastia. Hitidoplastia, isso. Qual a diferença? E o que seria para os ouvintes aí o facelift? Certo. Explica um pouco mais para a gente. Talvez que você... Também é cérvico. É isso. Talvez você que esteja escutando sinta esse desconforto ou conheça alguém que sinta aquele incômodo ao passar dos anos, perder a conformação natural, o formato realmente natural do seu rosto, tá? Das suas linhas naturais, a acentuação dos sulcos, principalmente nessa região do sulco nasogeniano, a região mais central do rosto, as famosas bolsinhas no jaws, tá? Percebe também que o rosto ele sofreu absorção de algumas estruturas, o rosto está mais emagrecido, o pescoço ele tem um acúmulo perceptível de pele. Para essas pacientes, o tratamento é o facelift, né? Que é a mesma denominação de hitidoplastia, né? Eles compartilham... Essa era a minha provocação, se é de fato a mesma coisa ou não. Mesma coisa, tá? Só que acabou que ficou mais falado facelift hoje em dia. Popularmente, facelift nos livros é descrito mais comumente como hitidoplastia, né? Mas estamos falando da mesma coisa, né? E no facelift, comumente associamos a cervicoplastia, que é o reposicionamento das estruturas do pescoço, trazendo aquela angulação de um pescoço jovem. Um ângulo um pouco mais agudo, né? Então tira aquele excesso de pele. Por vezes a gente percebe nas pacientes aquela banda platismal, aquelas 2 traves, né? Que entregam um pouco a idade, o processo de envelhecimento. E é uma cirurgia que a paciente sempre vem com receio de fazer, muito mais do que as outras, por ser no rosto, e isso tem que ser realmente presente nas pacientes, porque motiva elas a buscarem bons profissionais. Mas que depois de realizado o procedimento, 100% das vezes, ela percebe que o pós-operatório é muito tranquilo, que não dói, cirurgia de partes móveis do rosto dói muito, incômodo realmente nas 2 primeiras semanas do inchaço, e aquele resultado, ela consegue ter um ganho de autoestima muito grande. Ela volta a se reconhecer no espelho. Eu, como cirurgião plástico, partilho da ideia que a cirurgia plástica tem que ser algo que você ganhe um retorno a uma idade que você gostava, uns 10 anos atrás, e não te transforme em uma nova pessoa. Perfeito. Não é sobre me transformar, não, eu quero ser diferente. Não. A gente está falando de rejuvenescimento. A gente fala assim, eu me amava quando eu tinha X idade, meu rosto era assim e tal. Tem como, talvez, trazer um pouco para esse sentido? Tem como, então, né? Exatamente. Comumente já traz uma foto aqui, doutor, olha como é que eu era com 40, 30 anos, e eu tiro foto hoje, eu mesma não me reconheço mais. E aí a gente entra com esse tratamento, que é um tratamento. Além de... algumas pessoas tendem a resumir só como retirada de pele. Isso a gente nem almeja a retirada de pele. Às vezes a gente tira muito pouco da pele. O objetivo é reposicionar as estruturas. Como é feito? Basicamente, né? Lógico que a gente não consegue aprofundar aqui, mas como é feito e com relação às cicatrizes e tal? Tá. É uma cirurgia que ela pode ser feita com anestesia local e sedação, ou mais comumente com anestesia geral, que é a anestesia, ao meu ver, mais segura e de maior controle para o cirurgião e para o médico anestesista, né? Então, garantia que meu paciente vai ficar estável durante toda a cirurgia, a pressão não vai subir muito, o paciente não vai sentir nenhum desconforto. Através de uma incisão que ela é planejada para ser muito bem escondida na implantação capilar, logo aqui atrás do início do cabelo, né, na região temporal, e nas dobras naturais da orelha.
Essa cicatriz, se ela muito bem planejada, se ela muito bem cuidada no pós-operatório, com um ano e meio, ela é praticamente imperceptível. Então, também o estigma que as pacientes têm o receio é da cicatriz ficar muito perceptível, mas se ela for muito bem feita, bem realizada e principalmente bem manejada no pós-operatório, ela fica de muito bom aspecto, principalmente para a mulher, né? Que tem essa vantagem de ter muito cabelo nessa região, a gente não tem problema quanto a isso. Comumente, a técnica realizada por mim e pela maioria dos cirurgiões plásticos hoje é o Deep Plane, que é o tratamento das estruturas profundas. Os tecidos eles sofreram uma queda, né? Do sentido lateral para o sentido central. Por isso que tem esse acúmulo de excesso de gordurinha, excesso de sulcos nessa região mais central, porque ele despencou. Da lateral para o centro. Do lateral para o centro. Então aqui tudo fica acumulado. Aqui acentua o sulco, aqui acumula aquela bolsinha no jaws, né? Flacidez aqui na região do pescoço. Ele sofreu uma queda realmente. Se a gente bota a culpa apenas na pele, a gente vai ter um resultado muito pobre, ou um resultado de baixa duração e uma cicatriz, consequentemente, muito alargada, pela tensão que a gente botou nessa pele. Essa é uma cirurgia da década de 80, 90, na qual aquelas atrizes de Hollywood, que todo mundo lembra quando fala em cirurgia de rosto, recorda que é a paciente com a cara totalmente deformada, com a cara transformada. Hoje a gente não pode fazer isso na paciente. Então a gente tem que trabalhar, pegar o plano logo abaixo do subcutâneo da gordurinha, que é uma fáscia que recobre a musculatura, puxar e ancorar novamente nas estruturas ósseas, aonde ela deveria estar. Uau, então existe uma ancoragem óssea. Exatamente. Outra coisa que a gente precisa fazer é repor os volumes que foram perdidos. Perfeito. Tá? A gente sabe que perde gordura no rosto, que, para quem não sabe, a gordura tem um papel fundamental na sustentação. É reabsorvido também a superfície óssea, é muito perceptível aqui nessa região infraorbital nas pacientes, né, abaixo do olho. Fica fundo essa região, isso também entrega um pouquinho, até acentua essa pigmentação da olheira. A gente tende a utilizar, no momento da cirurgia, gordura da própria paciente. Pega um pouquinho de gordura dos culotes, do flanco, do abdômen, e vai preenchendo o rosto da paciente. Tá? Em paralelo, no consultório, com uma colega da cosmiatria, a gente faz alguns tratamentos de pele também, para trazer um pouco mais de elasticidade para essa pele e melhorar a qualidade. Então, perceba, é um tratamento amplo, que só um profissional que é habilitado ele entende. E não é só tirar a pele, seria muito simples se fosse assim. Perfeito. Isso pode ser associado à cervicoplastia no mesmo tempo cirúrgico, né? Com certeza. Quando a gente fala em cirurgia plástica, a gente tem que entender que todas as estruturas do nosso corpo estão interligadas. Se a gente vai tratar o rosto, a gente tem que tratar, consequentemente, o pescoço, se tem algum grau de flacidez, para a gente ter um ganho generalizado. Então, utilizando a mesma cicatriz, né, da retinoplastia, uma ampliação atrás da região da orelha, ou seja, você não vai perceber e ninguém vai perceber porque vai estar atrás da sua orelha, a gente consegue suspender essas estruturas também, levantando no sentido medial para lateral e trazendo esse pescoço novamente aquele aspecto jovial. Uma coisa interessante da gente conversar aqui, né, nesse bate-papo, nesse tempo de mesa, é a associação aí da minha área com a sua área. Com certeza, com certeza. Porque nós tratamos faces, né? Nosso propósito de vida é mudar faces, transformar vidas. Uhum. Você começou falando sobre transformar vidas, né? E então é o mesmo propósito. Então, para os nossos ouvintes entenderem em que momento talvez seja ideal a associação da cirurgia bucomaxila, ou seja, dos reposicionamentos dos ossos dos maxilares, a cirurgia plástica da face, ou a cosmética da face, ou a própria rinoplastia, né? Sim. Rinoceptoplastia, lite facial. Olha, o cirurgião ele precisa sempre avaliar muito bem o seu paciente. Se eu tentar fazer uma cervicoplastia ou até mesmo associação com facelift numa paciente que tem um mau posicionamento da mandíbula, né, eu não vou ter um resultado bom. Eu não vou conseguir definir esse pescoço porque ela tem um hipometonismo às vezes. Entende? Então, uma coisa que eu até estava partilhando com o Saulo, nosso colega em comum, o maxilo da equipe, é que esse trabalho que a gente está realizando, ele complementa, é um trabalho de complementação.
né? Um complementa o outro. Exatamente. Que bacana. Quando vocês avançam o método da paciente, eu tenho um campo 1000 vezes melhor para melhorar o pescoço da paciente. Coisa que eu vou dar um resultado muito pobre se eu não tiver aquele trabalho realizado antes. Outro ponto importante da rinoplastia também. A gente tem que lembrar que o nariz ele é como se fosse uma pirâmide, né? E a base dessa pirâmide é as estruturas ósseas. Se as estruturas ósseas estão mal posicionadas, consequentemente, vai ser motivo para aquele nariz ter uma alteração estética. Então, primeiro preciso trabalhar o reposicionamento das estruturas ósseas, até para ganhar um perfil mais proporcional ao seu nariz, para aí sim conseguir um resultado bom através da rinoplastia. Se eu forço a barra em uma rinoplastia em um paciente que não tem um queixo, um tamanho de queixo, uma projeção de queixo adequada, eu não vou ter nunca um resultado bom de perfil. Então, o trabalho do cirurgião plástico, ele tem tudo a ver com o trabalho do cirurgião bucomaxilo. Perfeito. Às vezes até o suporte nasal, né, de uma maxila pobre, uma hipoplasia de maxila, Sim. uma maxila lá atrás, e aí Exatamente. esse suporte nasal inadequado, insuficiente, para realizar a rinoplastia, ficou a região mais pobre, né? Exatamente. Geralmente esses pacientes vão ter aquele nariz mais achatado, mais largo, né? Outro ponto importante é que muitos pacientes perguntam para mim, estou perguntando lá na clínica, é a associação do mesmo tempo cirúrgico da rinoplastia com a cirurgia ortognática, né? Perfeito. E isso é totalmente possível, desde que a ortognática, o ideal para vocês seja associar também, para mim também seja associar. Mas o ideal sempre é fazer esse caminho. Ortognática, em conjunto com a rinoplastia, ou aguardar 6 meses para fazer a rinoplastia. Porque primeiro eu tenho que melhorar a base da casa, para depois sobre isso que eu estava falando. E depois levantar a estrutura, né? Maravilha. É legal a gente comentar isso, acho que bem válido. Nossa filosofia de trabalho, ela é pautada desde 2018, quando a gente iniciou o minimamente invasivo, em técnicas menos invasivas. Então a gente não poupou investimentos e recursos, tempo, estudo, fellows, reuniões pautadas em fazer aquilo que for menos invasivo para o paciente. Principalmente para ele ter um procedimento de tamanho, globalmente falando, menor, e ele possa retornar às suas atividades de maneira mais rápida. E a gente tem vivido isso. Eu acredito que o minimamente invasivo na ortognótica, até mesmo de tempo cirúrgico, não se fala em 6, 8, 10 horas de ortognática, se fala em 2, 3 horas. Possibilitou isso. E dentro dessa filosofia de trabalho, se encaixa perfeitamente a rinoplastia em conjunto com a cirurgia ortognática. Então, você que está nos assistindo, nos ouvindo, é possível fazer junto uma ortognática que seja bimaxilar e a rinoplastia na nossa filosofia de trabalho, e aqui está as duas especialidades comprovando que sim, é possível. Nós, quando bem indicado, fazemos isso, e como o Dr. Sancler falou, pode ser opcional fazer depois, primeiro a ortognóstica, depois a rinoplastia, por exemplo. Mas, quando bem planejado, é possível, sim, você que tem indicação, você que precisa conhecer alguém, como o doutor falou, fazer no mesmo tempo cirúrgico, o paciente ter somente um pós-operatório. Exatamente. E frisando novamente, que muitas das vezes eu contraindico rinoplastia em pacientes que eu percebo que tem necessidade de fazer ortognática e por algum motivo, doutor, eu não quero fazer ortognática, mas porque eu sei que eu não vou entregar o resultado que ela quer. Por vezes, o nariz ele adquire uma proporção no rosto inadequada, tanto para mais quanto para menos, justamente por conta dessas alterações de posição óssea. Então, o nariz ele parece muito grande por rosto do paciente. É grande. Mas eu percebo que o queixo da paciente é muito pequena. Eu vou ter um certo limite da rinoplastia do quanto que eu vou poder mexer naquelas estruturas. Então, talvez continue grande para ela se eu não fizer uma cirurgia combinada com um cirurgião bucomaxilo. Perfeito. E quando se faz análise de face, né, que as questões de simetria, seja no frontal, seja no perfil, a gente observa isso. É perfeito. A gente até falava nos bastidores, né? Às vezes o nariz é muito pequeno ou é muito grande, mas qual a relação global com a face, né? Com o triângulo da face como um todo, né?
E esse entendimento é muito interessante. E até muito ético, né? Muito honesto. Exatamente. Tudo isso. Bastante interessante. Com certeza. Voltando para do pescoço, se eu não tiver um queixo projetado, eu nunca vou conseguir trabalhar os tecidos moles. Eu nunca vou conseguir resgatar aquele ângulo que a paciente quer. Então são coisas para a gente que tem tudo a ver, né? Maravilha. Eu quero pular para uma parte que eu sempre faço aqui no podcast, que é te pedir para dar um conselho, né? Para alguns tipos de público. Muitos estudantes nos assistem, profissionais recém-formados, ou aquela pessoa que sonha em fazer uma residência. Sim. E aí, englobando, claro, a medicina, a odontologia, mas falando da vida, conselhos hoje com a tua experiência de vida que você daria, né? E depois, se você me permitir, Sim. eu creio que a gente ainda consegue. Lá na SAN a gente abriu uma caixinha de perguntas e recebemos algumas perguntas. Eu vou te trazer alguma delas Com certeza, aqui. será um prazer. Meu amigo, que conselho tu daria aí para o estudante de medicina, de odontologia, tá lá na sua graduação, para ele performar, desbloquear, abrir a mente, para ter uma boa formação na parte da graduação mesmo. E aí, na sequência, eu conselho para quem se formou agora, se faz residência, se não faz, se olha uma área específica. O que tu acha na tua área isso? Antes de tudo, eu acho que quem faz medicina tem a noção da seriedade da área, né? Estamos cuidando de uma vida, não só porque eu estou falando aqui de, muitas das vezes, da parte estética, não quer dizer que eu não esteja cuidando da saúde mental, por exemplo. Então, o primeiro de tudo é levar a faculdade muito a sério, né? Isso você vai viver com essa responsabilidade pro resto da vida. Outro ponto importante é a importância da subespecialidade, né? O papel da residência médica, diferentemente de um simples curso, outra coisa, é você viver diariamente a sua área futura. Você ver tanto as indicações técnicas, mas como escolher o paciente ideal para aquele tipo de técnica, os possíveis intempéries que aquele tipo de cirurgia possam causar no paciente e também saber lidar com aquelas eu não gosto de falar intercorrências, né? Falo intempéries, né? Saber como você pode lidar com aquela situação, porque um profissional em qualquer área que ele é experiente, que ele viveu realmente sua formação, ele vai saber contornar e entregar o possível para o paciente, né? Quando a gente fala em pessoas, seres humanos, isso você com certeza partilha da mesma ideia. Toda cirurgia é diferente da anterior. Nunca eu fiz uma cirurgia igual. Isso é incrível. Mas assim, a autocrática é absolutamente igual. Não foi. É incrível isso. Vai ter alguma etapa da cirurgia que vai precisar de uma adaptação, vai ter alguma etapa do pós-operatório que vai ser diferente naquela pessoa, que você vai ter que fazer uma conduta a mais, ou um cuidado a mais. E isso, a sua especialização, a sua vivência ao longo dos anos vai permitir que você tenha esse leque de opções, que você seja mais flexível. Retirar a pele, como comumente as pessoas possam achar que é o papel do cirurgião plástico unicamente, eu te digo, até um animal, se olhar, o macaco, por exemplo, que tem um intelecto avançado, comparado aos outros, ele consegue replicar em algumas situações, isso é verdade. Mas ele não sabe o prejuízo que ele pode causar, talvez, fazendo um tipo de técnica, da onde aquele vasinho está surgindo, e eu tenho que ter um cuidado a mais para não comprometer a circulação do paciente. E caso ocorrer alguma coisa, como lidar com aquela situação. Então, esse é o papel da residência médica. E a gente fala muito na nossa área, assim, aprender a fazer, tudo bem, mas tratar. É diferente. No nosso caso, a gente fala assim, a intercorrência, que pode acontecer em qualquer caso, exatamente, em qualquer cirurgia existe algum nível de risco, e às vezes a intercorrência é pequena, é leve, é um detalhe para aquela pessoa que sabe tratá-lo. Exatamente. Né? Então você consegue absolutamente resolver aquilo e tudo bem, mas nós estamos falando de pessoas eticamente muito bem formados, tecnicamente, para realizar aquele procedimento com uma exímia excelência. Exatamente. E cuidar, né?
que operar é uma coisa deliciosa, mas o cuidado do pós-operatório é aquilo sim que exige dedicação, né? Onde a gente consegue guiar o resultado do paciente. Eu acho esse tema muito fantástico, porque existe muito a queixa, é real isso hoje em dia, entre aspas, do abandono do paciente. Operou, tipo, vamos jogar real. Operou, pagou, aí é meio que abandonado. Isso eu sou absolutamente contra. O pós-operatório é mais importante ainda o meu contato do que no pré. Do que na explicação ali do procedimento. É a hora que eu preciso abraçar o paciente. Ser o profissional, da importância, né? Eu tenho, assim, para mim, algo forte que é a minha profissão é algo que Deus me deu. Eu considero até parte do ministério de Deus na minha vida. Então, quando eu faço algo profissionalmente, eu estou fazendo em primeiro lugar, como a Bíblia fala, né? Para Deus. Isso traz um senso ainda maior de humanização, de zelo, e eu tenho isso muito forte como convicção. É aquele famoso, eu estou operando um cara lá, X idade, poderia ser meu irmão. Sim. Se fosse meu irmão, o que eu faria? Sim. Aí eu faria tal coisa. Então, eu preciso fazer exatamente a mesma coisa nesse paciente. E eu acho que é isso que faz esse fluir diferente. Né? Eu tenho certeza que quem está escutando talvez seja paciente do Alisson. E eu já tive a oportunidade de consultar pacientes dele, né, para cirurgias da parte de cirurgia plástica. E eu percebo o profissional que ele é. E isso também me motiva essa parceria, porque pensa igual a mim. Quando eu opero o paciente, minha noiva até sabe disso, eu levo muito esse paciente para minha cabeça no meu dia a dia. Eu estou pensando no paciente pós-operatório. Eu quero que ele me mande notícia, eu quero falar com ele, né? Às vezes o paciente fica até constrangido, doutor, e tal, né? Tá tudo bem, por isso que eu não avisei, né? Mas é porque a gente tem uma responsabilidade, né? Que é quando você ralou para chegar onde chegou, você dá valor e você quer cuidar. Perfeito. E voltando lá nos conselhos, né? Profissional, então, fez o conselho para quem está na graduação, para o recém-formado, falou a importância da subespecialidade. Com certeza. É muito importante você ter o respaldo nessa parte da sua formação, você conseguir realizar um procedimento, um cuidado médico e ter a vivência por trás daquilo dali te embasando. Então é sobre, durante o curso, entender o que você tem de chamado para fazer de vida para o resto da vida e escolher a área e vai nessa, né? Graças a Deus, todo mundo pensa de um jeito, porque precisa de pessoas diferentes aqui para... Imagina, todo mundo pensar só em uma coisa não dá certo. Verdade, meu amigo. Eu estou pensando em trazer aqui para você algumas perguntas, então, que chegaram. Pode ser? É um prazer, com certeza. Essa é a parte que eu mais gosto. Aí, muito legal, né? Esse tempo que a gente tem passa rápido, né? Se eu for olhar aqui, meu Deus, passa rápido. Olha, não saia que agora a gente vai responder algumas perguntas. Vou pedir de novo aqui, se você chegou, deixa seu like e curte a gente. Até o final, quando a gente responder as perguntas, o Dr. Sancler também vai passar as redes sociais dele, como encontrar ele. E aqui é tudo aberto para você fazer o sua divulgação também, do arroba e tudo mais, tá bom? Bom, chegaram algumas, né? Não sei qual que eu posso escolher. Tem uma aqui. Doutor, com quanto tempo eu preciso fazer manutenção da prótese de mama? Existe essa manutenção? Sim, quanto tempo? É uma pergunta que ela é embasada muito no passado. Antigamente, os dispositivos de silicone ele realmente tinham uma durabilidade de 10 anos. Então, eles precisavam ser trocados, tá, para garantir a viabilidade da cápsula, evitar que esses dispositivos pudessem sofrer uma ruptura. Atualmente, a tecnologia nesses materiais permitem que não tenha mais essa obrigatoriedade. Isso é comprovado através de diversas publicações, né? A gente não estaria colocando implante de silicone se não fosse totalmente seguro. Então, a indicação atual hoje você não tem a necessidade de trocar seu implante de silicone com 10 anos. Porém, o que vai te motivar a buscar uma nova cirurgia, e isso eu falo com toda a franqueza, é a redução de resultado pelo processo natural de envelhecimento. Ao longo dos anos também pode contribuir a oscilação de peso e outras características genéticas. Então, esse é o principal motivo
que leva a paciente, depois de 7, 10 anos, a fazer uma nova cirurgia da mama. Outra coisa que possa acontecer, relacionada ao dispositivo, que mais comumente acontece, apesar de ser muito difícil de acontecer, eu falo até raro, que dá em torno de 2%, se eu não estou enganado, são as contraturas capsulares. O silicone, ele, ao ser posto no nosso corpo, o organismo ele entende como realmente um corpo estranho. Então, para isolar aquele dispositivo, ele cria uma cápsula natural, né, em torno de implante. Isso não só na prótese de silicone, outras próteses que você possa vir a usar ao longo da sua vida. E essa cápsula, em algum momento, ela pode sofrer um processo de fibrose, de endurecimento, que é a contratura capsular. Esse endurecimento ele pode provocar alterações estéticas na paciente, uma maminha ficar mais empinadinha do que a outro lado, né? Uma diferença notável de um seio para o outro, ou alguma dorzinha no local dessa contratura. Então também é uma motivação de troca do implante de silicone. Então basicamente isso são que nos motiva. Ruptura é muito rara. Acontece mais quando a paciente sofre algum trauma muito severo, e muito severo mesmo, né? Porque é um dispositivo que ele é muito testado para que isso não venha a acontecer. Uma evolução com relação a isso absurda, né? Tecnologia a nosso favor. Outra pergunta que chegou foi, doutor, qual a diferença de rinomodelação, essa pergunta é bem atual, né? Para a rinoplastia? Certo. A rinomodelação é a utilização de preenchedores como ácido hialurônico. Eu não vou entrar nem no quesito dos preenchedores permanentes como o silicone, porque eu acho que isso não precisa nem ser comentado. Não faça isso se você escutar falar por aí. Preenchedores biocompatíveis. Preenchedor facial permanente. PMMA e silicone. Não for que você tem problema com a da vida. Eu estou falando de biocompatíveis. Eles são muito bons quando o paciente tem uma dúvida se ele realmente quer operar o nariz. E os detalhes a serem mudados no nariz dele são pequenos. Aqui está muito fundinho, tem essa gibinha aqui, a pontinha não tem a projeção legal como eu gosto. Aí eu indico para a colega realizar o preenchimento com ácido hialurônico, né? Já a rinoplastia é o tratamento cirúrgico das estruturas do nariz, onde eu consigo ter o total controle e modificar aquele nariz de acordo com a vontade da paciente. Então essas são as diferenças principais. Perfeito. Existe como ter algum tipo de simulação para saber como vai ficar o nariz? Chegou essa pergunta, eu quis aproveitar. Parecido com vocês da ortognática, a rinoplastia a gente sempre faz uma projeção. Ela funciona como se fosse uma bússola para a gente ter o alinhamento da conversa, a paciente te entender, eu entender a vontade da paciente e a gente saber qual vai ser a proposta da nossa cirurgia. Nem todo mundo quer o nariz muito arrebitado, nem todo mundo quer o nariz muito fino, principalmente homens, preferem o nariz mais reto, etc. Então a projeção nos ajuda como uma bússola, ao norte. A maioria das vezes o nariz fica muito parecido com a projeção. Algumas vezes fica um pouquinho menos, mas a gente sempre busca, olha, eu entendi que você quer o nariz mais delicado possível, então eu vou buscar aquilo ali. Olha, eu percebi que você quer um resultado mais natural, então eu já vou de acordo com a projeção que a gente fez em consulta. Então a gente sempre realiza essa projeção na primeira ou segunda consulta. Jeito. Ver se o tempo permite aqui para mais algumas. Pode ficar à vontade. Ainda no nariz, então, vou manter. Você indica fazer somente a alectomia em algum momento? Gosto do meu nariz, mas acho ele muito largo. É uma possibilidade fazer, sim, só o tratamento da base alar, né? Queixa comum nos pacientes, principalmente quando eles vão sorrir, eles percebem que esse nariz abre mais. Mas te digo com sinceridade, a maioria dos pacientes precisam de alguma projeção da ponta do nariz para, consequentemente, reduzir a base. Então, o maior problema, por vezes, se dá na pontinha. Quando a pontinha é muito baixa, o nariz é mais largo. Não sei se você já percebeu isso. Quando eu projeto esse nariz, naturalmente ele já estreita um pouquinho. E claro, se eu respeitando os limites naturais de uma cirurgia, eu conseguir reduzir apenas a base alar, eu vou fazer isso. Tá? Então, precisamos também avaliar seu caso. Avaliar o caso e ver o custo biológico daqui. Decidir se for melhor para o paciente. Né? Objetivo... Mas é aquela coisa da relação de luz e sombra, de como você vê, né? Então, às vezes, não é o que o paciente está achando que realmente é. Às vezes a gente tem que dar um contorno assim para chegar naquele resultado que ele espera. Né? Verdade. Qual a diferença entre mastopexia e mamoplastia?
A mamoplastia ela engloba qualquer cirurgia da mama. E aí dentro se encontra a mastopexia. Talvez a pergunta seja a implante simples de silicone e a mastopexia. A mastopexia é para uma paciente que ela está insatisfeita porque os seios dela sofreram uma queda. Isso pode ter sido desde sempre, por conta de características genéticas da própria paciente, ou ao longo dos anos, por gestação, processo natural de envelhecimento, que resulta em pele, e oscilação de peso também, que resulta em muita flacidez. Tá? Então, a mastopexia, eu quero reposicionar essa mama da paciente. Uma dúvida é, eu sempre preciso de silicone? Não, você vai precisar de silicone quando tem pouco volume de tecido mamário e quando você busca um resultado que é compatível com silicone. Se você tem um volume adequado, eu posso fazer apenas a mastopexia. Quando você tem algum grau de queda dessa mama, se eu boto apenas silicone, esse seio vai cair ainda mais. Outro ponto importante, os pacientes pensam que o silicone é que vai posicionar o seio da paciente. Isso é verdade. O silicone é um peso a mais. Quanto mais pesado é, mais esse seio vai cair. Então eu preciso primeiro reposicionar, para após a reposição, botar o silicone. Então esses são os detalhes. Perfeito. E o paciente colocou assim, tenho muita gordura na barriga. Nesse caso, é lipo ou abdominoplastia? Ótimo. A lipoaspiração é o tratamento da gordura localizada, onde eu consigo melhorar o contorno daquela região, trazendo as silhuetas de um corpo mais atlético, permitindo, por exemplo, que a musculatura ela fique mais ressaltada. Então, lipoaspiração, gordurinha. A abdominoplastia é quando eu tenho excesso de pele, aqueles famosos aventais, né? Em paralelo com a mastopexia, o abdômen também vai ganhando pele, né? Peso extra, perde peso, tem gestação, tudo isso. Felizmente, a gente vai ganhando pele com o passar do tempo. Então, para tratar essa pele quando em excesso, a abdominoplastia, a gente consegue tratar a pelezinha. Comumente, a gente associa a lipoaspiração, que é a melhora do contorno, desenhos, com a abdominoplastia para tirar esse excesso de pele. Quando eu faço só lipoaspiração em uma paciente que tem só muita pele, fica muita irregularidade naquele corpo. Então, hoje em dia, dificilmente a gente não combina esses procedimentos na maioria dos pacientes. Você já muitas vezes combinar. Isso. Então, para fechar, vou escolher mais duas aqui. Vamos até fazer aqui uma pergunta que envolve outra. Uhum. Uma vai ser, quanto tempo após a rinoplastia posso voltar ao trabalho? Certo. E outra pessoa perguntou, todo pós de rinoplastia, o rosto fica inchado, roxo, com hematomas? Que tem aquela coisa da internet, né? Isso. A pessoa fez a rina, aí ficou... Aquele olho de guaxinim Sinal de deformado. guaxinim, quase. Então, respondendo as duas perguntas de uma vez. A cirurgia plástica evoluiu muito no aperfeiçoamento das técnicas e também nos cuidados pós-operatórios, com fisioterapia e etc. O pós-operatório de uma rinoplastia hoje é muito tranquilo. A paciente já sai do pós-operatório com as narinas livres. Antigamente, o cirurgião ele botava os tampões nasais. Hoje, raramente a gente usa. Eu não me lembro da última vez que eu utilizei isso. Então, sai com as narinas livres, com apenas aquele gessinho sobre o nariz e os famosos tapes para controlar o inchaço. O inchaço, hoje também, por conta dos cuidados com os tecidos que a gente tem no ato cirúrgico, com as medicações que a gente associa, o inchaço também ele é muito comedido. Então, não é aquele inchaço que deforma a pessoa. Tá? E isso nos permite retornar essa paciente para o trabalho presencial com 7 a 8 dias, que é quando a gente retira os pontos e faz a primeira troca do curativo. 7 a 8 dias, garanto para a paciente que ela está retornando ao trabalho presencial. Musculação, esportes, isso precisa de uma avaliação semanal, porque pode aumentar tanto o inchaço do nariz, retardando o resultado, quanto também um esporte pode resultar num trauma local. Tá? Então isso, questão de olho roxo, essas coisas, hoje é mínimo. O paciente com 8 dias está bem sutil, passa uma base e já não percebe mais nada. Perfeito, fantástico. A evolução da tecnologia, os cuidados também. Na nossa área existe uma mudança muito grande, porque como se antigamente o objetivo era fazer a modificação óssea. Custa que custar. Tem que movimentar o osso. Hoje em dia,
essa nova safra, as décadas de evolução, Uhum. é um cuidado com o ato cirúrgico a nível tecidual, tamanho do descolamento, Não, tanto de exposição. Eu preciso ver tudo? Não, eu posso ver por túnel, eu posso afastar só do lado que eu estou. Antigamente era afastar os dois lados, mas eu estava trabalhando só do lado. Exatamente. É pelo desconhecido, né? Antigamente a pessoa não tinha um embasamento tão assim de estruturas. A tecnologia nos possibilitou muito esse estudo, né? Eu vejo vocês fazendo a projeção da ortognática dali. Vocês já vão para a cirurgia já com a cidade na mão, né? Perfeito. Outra coisa também... A gente só vai executar o que planejou, inclusive com os guias Exatamente, isso é muito bom. Paciente para o cirurgião. Outras coisas é a evolução dos aparelhos, né? Tem um aparelho que a gente meio que pegou emprestado de vocês, que é o peso, né? Que veio da Buco. Maravilhoso. Então, que vocês já usam há muito tempo e agora, nos últimos 5 anos, veio para a rinoplastia. Legal. Interessante isso veio através de vocês. Bacana demais. Então, é sobre esse cuidado, né? E nós estamos com a mente aberta para continuar evoluindo. Com e certeza. O que existe melhor em tecnologia do mundo é o que a gente pratica hoje dentro da ação. Exatamente. Isso é muito interessante. Meu amigo, a gente está chegando ao final. Passa muito rápido. Passa um prazer mesmo. imenso estar contigo, conversar. E é sempre muito bom quando a gente está junto, conversa. Eu queria te pedir para você deixar aí para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, o seu recado final. Qual é o recado final que você gostaria de deixar? Fica bem à vontade. E após isso, fazer ou brincar se eu mexendo, no sentido assim, seu arroba, onde te encontra e tal, está disponível, como é que o pessoal que está nos assistindo pode te encontrar? Primeiro de tudo quando for procurar uma melhor estética, lembre-se sempre que o que está em jogo também é sua saúde. Procure sempre um profissional especialista na área da bucomaxilo, na área da cirurgia plástica. Ele vai saber te dar um amparo e terá com toda certeza a responsabilidade dos cuidados. Primeiro ponto quanto a isso. Tá? A cirurgia plástica ela sofreu vamos dizer assim, uma banalização nos dias atuais. E isso a gente percebe que o especialista acabou sendo quem, em vez de pegar o paciente que estava na ponta da primeira cirurgia, acaba resolvendo as complicações. E a gente ouve, vocês também na Buco aí, prótese em vários locais do rosto, né? Então, para um paciente que possa ter a oportunidade de nos escutar, é isso. Procure sempre um especialista, ele vai saber quando indicar aquele tratamento, se você tem real indicação, e quando dizer não. O não, muitas das vezes, ele é muito importante. Né? E para achar meu contato é no Instagram, Dr. Sancler Filho. Pode ser também através do perfil da Sam, né? Eu tenho a felicidade de trabalhar com a Alice, com outros colegas da Sam, da Bucomaxilo. Já me sinto membro aqui da equipe. Sim, eu tenho certeza que a gente, em prol dos nossos pacientes, vamos combinar diversos tipos de tratamento, tudo embasado de forma científica. Perfeito. Então, como que é teu arroba? Dr. Sancler Filho, Saint Clair Filho. Saint Clair Filho. Uma pergunta no final, antes de fechar. Eu sabia que você ia perguntar. Como que foi? De onde veio teu nome? Então, como perceberam, eu já sou filho, né? Já foi uma herança do meu pai. Esse nome, ele surgiu através do meu avô, que era da Marinha. Ele era alocado na base de Belém e conheceu minha avó em uma das idas para o interior do Maranhão. Se conheceram. Naquele tempo era tudo na carta, né? Enviava uma carta, levava 2 semanas para chegar a carta. Se apaixonaram perdidamente, né? O pessoal se apaixonava pelas cartas. E meu avô pediu minha avó em casamento, só que ele não conseguiu a liberação da Marinha. Ele era soldado, aquele marinheiro que ficava lá limpando tudo, né? Então imagina, naquele tempo, não conseguiu a liberação de férias para retornar alguns dias e poder fazer o casamento. E eles estavam com aquilo muito, muito bem consolidado na cabeça, que eles queriam se casar tal data. Por sorte, tinha um superior dele fazendo intercâmbio, o superior dele era francês, o nome de Sancler, que, devido a serem muito boêmios os dois, ele desabafou para o superior e o superior meio que acobertou a fuga dele por esses dias para que ele pudesse casar com minha avó. E, em homenagem, ele botou o nome do filho de Sancler. Que então, é o seu pai. Então daí veio essa herança. Que bacana. Meu amigo, mais uma vez eu quero te agradecer pela presença no nosso podcast, do Suncast. Muito obrigado por estar conosco.
Foi uma grande honra e muito enriquecedor. Muito obrigado. A Viu? honra foi toda minha e parabéns pelo trabalho, pelo profissional que você é. Obrigado. Eu tenho certeza que o caminho é esse para todos nós, inclusive nesse trabalho em parceria. Amém. Obrigado, obrigado. Você que está nos assistindo, chegou até aqui, por favor, não esqueça de deixar seu like. Muito obrigado e até o próximo episódio do Suncast. Aê, Nuno!